Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos lá para mais uma aulinha? Então se prepare, pegue o seu material e vamos lá. Pegue o seu livro Aprender Mais, certo? Abra na página 158, nós vamos estudar até a página 160. Nós vamos aí fazer uma atividade, né, no livro Aprender Mais, iniciando a página 158. E a primeira questão diz: complete corretamente as frases com as preposições do quadro. Lembra que nós estávamos estudando preposição? Pois é, nós vamos aí completar aí a nossa frase com preposições, certo? Com essas que estão no quadro. A gente já sabe que a preposição ela serve para ligar duas palavras, né? Ligar duas palavras, dois termos entre si. Então, na primeira alternativa, na letra A, passou, tracinho, os dois. E aí? Essa frase ela está sem sentido, né? Ela está aí incompleta. Então, nós vamos usar a preposição para fazer o quê? A ligação nas duas palavras aí, nas duas partes dessa frase. Então, a gente vai lá completar, né? Qual dessas preposições do quadro cabe melhor aí, né? Passou, preposição a, por exemplo, passou a os dois? Não. Passou de os dois? Não. Certo? Então, resposta correta aí é passou entre os dois, certo? Letra B, meu pai está, tracinho, casa. Meu pai está o quê? Meu pai está onde? Ele está em casa. Isso mesmo, certo? 2. Sublinhe as preposições das frases, certo? Você vai ler as frases e você vai fazer o quê? Você vai sublinhar, vai fazer um traço embaixo, aonde está as preposições. Letra A. Nosso próximo jogo é contra o Palmeiras. Aonde está a preposição? Então, a preposição aí é contra. Isso mesmo. Letra B. O professor falou sobre o jogo. Qual é a preposição? Qual palavrinha está ligando aí? Né? O professor, ele é o sujeito da oração. Falou é o verbo, né? Então, qual é aí a preposição? Sobre, isso mesmo. Esse a preposição. E dessa maneira você vai resolver as outras questões, certo? E aí nós temos uma outra questão, né, que diz assim: complete as frases com as preposições que achar conveniente. Então, nós temos da alternativa A até a H. E aí você vai pegar e vai colocar aquela preposição que você acha que cabe aí melhor, certo? Por isso que é conveniente, ou seja, aquela que você acha que cabe aí. Então, uma resposta sua, certo? E aí eu coloquei aqui como exemplo, né, a letra A e a letra B. Eu só coloquei como exemplo, certo? Não quer dizer que só essa está correta. Essa foi a minha sugestão. Letra A, Paulo sentiu-se mal durante a aula, certo? Mas aí existe outras preposições que caberia aí. Letra B, Márcio foi onde? Márcio foi para Santos, certo? Essa foi a minha resposta. Você pode colocar essa ou pode colocar uma outra, né, preposição que caiba aí. Muito bem. Então, na página 159, né, para a gente dar prosseguimento à nossa atividade, ele fala sobre contração e combinação, né? Aquela tabela que a gente estudou na aula anterior sobre preposição, né? Que algumas palavras, né, elas se juntam
e aí dão forma outra, né? Se forma outra palavra. Então, olha lá. A combinação é a união da preposição a com o artigo os ou um advérbio onde, sem perder elementos. Ou seja, ele se junta e não vai perder aí nada. Isso é uma combinação. Eu juntei o artigo mais os advérbios ou então juntei o artigo, a preposição a com o artigo os ou o advérbio e não mudou nada. Eu não tive que tirar nenhuma letra, eu não tive que tirar nada. Eles só se juntaram. Essa é uma combinação, certo? A contração é a união de uma preposição com outra palavra, havendo perda ou transformação de elemento. Na contração, eles se juntam e não perde. Na combinação, certo? Eles se juntam e não perde. Já na contração, eles se juntam e aí vai haver, né, a perda aí de uma parte, de um elemento, de alguma palavra, certo? E nós temos aí, por exemplo, uma tabela na página 159, que ela traz aí, por exemplo, a junção do A mais A, vai ficar o A acraseado, certo? Nós temos também o A mais aquele, vai ficar o aquela, certo? Acraseado, certo? Nós temos também o A mais aquele. Eles vão se juntar, certo? E não vão perder elementos. E aí nós temos, né, também o em mais o um. Nesse caso aí, houve uma perca de elemento, que formou um num. O em mais um formou num. E houve uma perca de um elemento, certo? Então, aqui na formação do num, eu tenho uma contração, porque eu perdi aí um elemento, certo? Aí eu formo o em mais uma, vai formar numa, certo? É uma contração, porque ele perdeu aí um elemento. E aí era importante relembrar isso, porque da nossa atividade, certo? E aí na questão número 1 da página 159, 160, ele diz assim: escreva as contrações das palavras. É as contrações, certo? É as contrações. Então, você vai ver aí que eu juntei o A mais A e eu acraseei, certo? Como é que vai ficar? Vai ficar, olha lá, o A acraseado. O A mais aquele, como é que vai ficar? O aquele acraseado. Eu tenho aí o em mais essa, como é que vai ficar? Vai formar o nessa, certo? E aí nós temos aí da letra A até a letra J, e é assim que você vai fazer, certo? A 2, escreva as combinações seguintes. As combinações, né, elas não perdem elementos, elas só se juntam. Aí nós temos, por exemplo, o A mais O, vai ficar ao, né? O A mais o os, como que fica? Então, você vai fazer as combinações, certo? E aí nós temos a última questão, desfaça as contrações e as combinações dessas palavras, certo? Agora, nas outras anteriores, você montou, agora você vai desmontar, né? Você vai desfazer a combinação. Eu tenho daquela. Como é que elas ficam separadamente? Eu juntei duas, né, para formar uma. Agora eu vou separá-las. Então, ela vai ficar assim: a letra A daquela, a preposição daquela. Para formar essa palavra, essa preposição, eu juntei o de mais o aquela. Então, ficou daquela.
E aí, a letra B, o aos, eu juntei quem? Eu juntei a preposição a mais o os, certo? Então, desta maneira, você vai resolver aí da letra A até a letra H, certo? E só mais uma, eu tenho a preposição pelo, e aí eu juntei o per mais o o, né? Eu tenho aí uma contração, porque eu perdi elemento, certo? E ficou aí pelo, né? Juntei o per mais o o. Então, você vai aí, né, juntar nas primeiras alternativas, nas primeiras questões, na 1 e na 2, e na 3 você vai aí separar, certo? Então, olha lá, essa foi a nossa atividade de hoje, certo? Desejo para vocês um bom dia, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? Que eu estarei à disposição, então desejo para vocês aí ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau!